Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no nosso canal do YouTube, que a gente sempre traz uma reflexão para que a gente possa evoluir nos relacionamentos. Aproveite, deixe seu like, seu comentário e convide mais pessoas para estar conosco e se beneficiar do nosso conteúdo. O nosso tema de hoje é os desafios do relacionamento dos 40 a mais. É claro que estar com uma idade de 40 a mais são novos desafios, novas descobertas e novos jeitos de se relacionar. Então, quais são os desafios dos 40 a mais? O desafio e a maturidade do relacionamento é encontrar alguém que consiga entender o que cada um quer nesta fase. O que está diferente com 40 a mais? Digamos, um casal que começa um relacionamento quando estão com 18, 20 anos, eles ainda têm uma vida pela frente para construir. Muitas vezes vão precisar estruturar-se financeiramente, ter a sua profissão concretizada, estar ali aprendendo a lidar com todas as questões do casamento, a probabilidade de que o casal vai ter filhos. Então, tudo isso é muito grande. São muitas coisas que precisa dar conta. Com 40 a mais, provavelmente os filhos já vieram, o posicionamento financeiro já está ali na vida da pessoa, porque ela já passou e já construiu. Muitas coisas ela não vai mais estar se preocupando, porque ela já passou por isso. Muitas vezes o relacionamento dos 40 a mais vai ser de duas pessoas que já construíram várias coisas e que estão começando uma nova história. Eu vejo muitas vezes, Juliana, até com menos problemas, porque já construíram também, provavelmente, a individualidade. E ao construir a individualidade, também vem para o casamento com respeito, com mais probabilidade de poder viajar, com mais probabilidade de poder realizar sonhos. Interessante, porque o que eu mais ouço de relatos, né? Dentro desse meu laboratório aí, que são as redes sociais. Mulheres mais velhas têm mais o entendimento e recebem melhor entendimento dos meninos, né? Eu falo, ó, daí homens, digamos, ela tem 50, se relaciona com de 40, tem 40, se relaciona com de 30. Tem melhor entendimento dos homens mais novos para essa situação que ela está. Então, eu já conquistei o que eu precisava e, ao contrário, provavelmente a gente já. E o contrário também existe, que são os homens se relacionando sempre com meninas mais novas, isso é histórico, né? Não precisa nem explanar muito isso, mas eu vou falar do posicionamento da mulher, que é um diferencial, né? Então, as mulheres com mais 40 ou mais 50 se relacionando com homens mais novos, porque eles sim recebem esse contexto em que ela já tem uma estrutura financeira, uma estrutura emocional, uma maturidade em que já tem uma tranquilidade e não buscam mais. Então, eles recebem melhor essa mulher do que os homens da idade delas. E aí? Acho que a gente precisa pensar, porque pode existir outras coisas nisso, né? Vamos pensar isso. Interessante. Muitas vezes pode ser que esses homens mais jovens não tenham todo o crescimento que essa mulher teve. Pode ser que muitas vezes esses homens mais jovens também busquem alguém que cuide deles, que tome a frente, que dê conta, que vai representar muito aí o papel de uma mãe cuidadora, alguém que venha maternar. Assim como o homem também, quando ele busca essa mulher muito mais jovem, talvez ele esteja buscando alguém que ele possa dizer o que ela tem que fazer, que ele possa Comandar. deixá-la submissa. Então depende o que os casais estão buscando. Então não é regra nem que o casamento do homem mais velho com a mulher mais jovem é bem sucedido e que o da mulher mais velha com o mais jovem seja bem sucedido. Relacionamentos são relacionamentos e não tem a ver com a idade em si, mas sim com a maturidade emocional que ambos vão para esse novo casamento. Via de regra, eu coloquei que acima dos 40 a gente espera que as pessoas já tenham construído determinadas coisas, porque uma mulher acima dos 40 dificilmente vai ter filho, a não ser que ela faça uma adoção, né? Porque normalmente até os 40 vai ter filho, depois não tem mais. A não ser que o casal decida por uma adoção. Então, esse problema de maternar, de cuidar dos filhos, de acompanhar na escola, de acompanhar o crescimento, esse problema
eles não vão ter da criança pequena. Uhum. Mas pode ter de filhos que são grandes e que também precisam desse acompanhamento, desse cuidado, isso também é possível. Com certeza. Mas é diferente se você pensar pessoas que já têm filhos crescidos, encaminhados, que já têm uma organização financeira por si mesma, que ela consegue dar conta disso, tanto um quanto o outro, que vem para um relacionamento que seja mais leve. Então, eu entendo que o relacionamento com 40 a mais, ele pode ser muito bom se os casais se colocar nesse crescimento mais das duas pessoas com o que elas vão fazer e com o olhar que elas vão ter com os filhos e com os netos que virão depois, né? Os netos dos diversos relacionamentos. Atividade, né? Ali, porque realmente, até eu fico pensando, essas mulheres que se relacionam com meninos mais novos, eles querem talvez ter um filho que eles ainda não tenham. Como equacionar isso? Eu conheço casos que não deu certo justamente porque esse era um empecilho. Ela já tinha seus filhos, era totalmente estabelecida, quase 50, e ele nos seus 30 ali, querendo ainda um relacionamento com o filho. E ela falava, não tem como, eu já não estou mais apta, mesmo que eu ainda funcione. E também não quer mais ter. Exato, exatamente. Mesmo que ela falou, mesmo que eu possa gerar, eu não quero mais. Eu não quero. E aí esse foi um empecilho. Então, existem essas duas situações em que você já tem uma somatividade de eu já construí o que eu queria, você já construiu o que você queria. E eu acho isso tão mais fácil, muito mais fácil. Não cheguei lá nos 40 ainda, mas eu olho pra mim hoje e eu não quero ter mais filhos. E pra mim, aos 30 já é... Os 30, né? Estou quase 40, tô no 35 quase. Nos 35 aqui já é uma questão. Eu olho pra pessoa e ele... Não, eu quero ter um filho, que daí é bem mais fácil de encontrar homens da minha idade que queiram ainda ter. Eu falo, eu não quero. E é um posicionamento que já barra as minhas relações. Para mim já é mais fácil, então, lidar com homens que já estão nesse posicionamento, já tiveram um casamento, já tiveram filhos. Então, eu não vejo esse interesse maior por gente mais nova do que eu, que não tem essa construção, porque não é confortável e interessante para mim. Então, eu não sei como 40 a mais, isso vai reverberar em mim. Mas eu vejo muitas mulheres, e a maioria, trazendo um relacionamento com alguém mais novo e não da mesma faixa etária ou talvez mais velho. E se a pessoa, nos relacionamentos que antecederam esses 40 a mais, não resolveram determinadas coisas, eles vêm para esse relacionamento novo cheio de dificuldades e cheio de medos e cheio de senãos, né? Então a pessoa vai pensando assim, essa pessoa está se relacionando comigo porque ela quer uma coisa de mim, por exemplo, ela quer o meu financeiro, né? Que é uma das coisas que... Umas tendências. Que é umas tendências, assim, então porque eu sou bem-sucedida, eu tenho um financeiro estável, então essa pessoa quer se encostar em mim. Bom, depende, se é uma pessoa que tem o seu caminho, que tem sua vida, não necessariamente ela queira isso, né? Mas, por outro lado, pode ser que tenha pessoas que queiram isso. Tem homens também que gostam de ter mulheres dependentes, inclusive financeiramente. Então, veja como é muito... É uma dinâmica, né? É muito grande a gente pensar que vai ter uma regrinha para os 40 a mais se relacionar, porque não tem. Na verdade, tem a gente pensar nesse período de vida, como é que as pessoas podem estar em regras, em via de regras, não significa que seja sempre assim. Então, pode ter esse medo. Claro que se a gente pensar que alguém diz, esta pessoa só quer estar comigo pelo que eu tenho, é porque a tua autoestima está muito baixa. Você baseia a tua personalidade nisso, né? No que você baseia tem. O teu valor só no valor do ter e não no valor daquilo que tu é. E aí é importante que você também se reconstrua como pessoa para que alguém queira ficar contigo, independente das contas que tu paga, do jeito que tu é. Uma pessoa que venha se relacionar contigo por aquilo que tu é, não por aquilo que você tem. Então, nessa fase de vida, os relacionamentos vão acontecer como em qualquer outra. Porque as pessoas vão querer se relacionar sempre, porque ficar sozinho, né, sem ter um amor, sem ter uma troca, é algo um pouco difícil de compreender. É claro que a gente vê muitas pessoas que dizem hoje que elas querem ser solteiros para sempre, isso é uma escolha, né? Eu não quero ter filho, isso também é uma escolha, né? E muito mais a gente tem que olhar que muitas vezes essa escolha de ser solteiro, essa escolha de não ter filhos, também pode ser uma escolha de que eu não quero crescer, né? A síndrome do Peter Pan. Eu quero ficar sozinha, eu não quero me dar a experiência de sair do meu
existir como pessoa egoísta, olhando só para mim, para olhar e cuidar de outro. Então, é tão variada as coisas que acontecem, é Sim. tão diferente de uma pessoa para outra, que fica muito difícil a gente colocar. Então, é como cada pessoa lida com o seu emocional e o seu emocional na construção de um sistema relacional. Aham. Eu vejo algumas tendências realmente acontecendo, né? Mas é que nem a gente fala, são tendências, são os nichos que estão borbulhando aqui, borbulhando ali e os relatos vão chegando. Mas é dos homens que têm esse posicionamento de que os homens 40 mais, principalmente 50 mais, que eles já têm esse padrão que eles buscaram, trabalharam a vida inteira para conseguir. E é esse medo que quem está chegando vai tomar isso deles. Não sei se é uma experiência anterior ou se relatos que eles percebem por aí, mas eles já chegam omitindo, criando contextos em que aconteceu até a situação, a pessoa falar que ele era periférico para a mulher, uma mulher que não precisava e não buscava um relacionamento material porque ela já tinha a vida dela. E aí depois que ele percebe que ela passou no teste dele, que ela não estava interessada no bem dele, ele conta que era milionário. Sim, devem existir pessoas que estão interessadas, né, no bem material do outro, mas eu acredito que se você não consegue ler isso numa pessoa aos seus 50, 60 anos, então alguma coisa você deixou passar ali, porque eu acredito que a gente vai aprendendo a olhar para o outro, entender esse outro e saber o que ele quer de você. Mas nunca num primeiro encontro, Não, né? no primeiro Então, encontro não. o que acontece é que talvez a pessoa quis dar um tempo para que a pessoa conhecesse o ser dele, antes do ter dele. Então, ele veio para que ele não precisa trazer também o extrato bancário para o relacionamento, né? Então, ele veio para se relacionar e teve essa precaução, esse cuidado. E aí a pessoa conheceu um ao outro e aí sentiu um terreno mais firme para poder falar quem realmente é. Porque em todos os relacionamentos também, Juliana, a gente entra em relacionamento, primeiro a gente também vai devagar, né? Porque toda pessoa que entra de cabeça no relacionamento, é possível que ela se machuque também, né? Então, ir com cuidado, conhecer a outra pessoa, entender o que ela tá, qual é a proposta de vida dela, eu vejo que também é importante, né? A gente não precisa chegar no relacionamento e abrir tudo de cara, porque a gente nem faz isso, né? Chega no relacionamento, vai aquela coisa de conhecendo, por isso que tem a parte a fase do namoro. E em qualquer etapa da vida, essa fase é importante, até para você saber se tu quer ou não se relacionar com aquela pessoa. É importante conhecer a família do outro para também ter um entendimento do sistema maior, para saber de onde que vem essa pessoa, acho que é importante, para que não entre de cabeça numa coisa que vai te frustrar depois, né? Mas aí você ofende o outro também, porque daí você Como olha, assim? no caso, você omite o seu valor monetário, porque você já desconfia que talvez essa pessoa esteja interessada só nisso, né? Sim. Então aí você tá gerando Não, espera aí, deixa eu falar. E aí você tá criando na outra pessoa também já um preconceito. E aí, nesse caso, ela ficou ofendida, porque ela já vinha conversando com ele há muito tempo, ele já sabia mais ou menos quem ela era. E aí ela falou, não é isso que eu quero, não é isso que eu busco, se você não foi capaz de perceber isso até agora, então, sinto muito, não é comigo que você vai fazer Construir uma história, construir né? uma história. Achou muito infantil de fazer um teste, porque ela também é uma mulher bem mais madura, né? Mas, se as pessoas acham válidos, né, essas situações, esses comportamentos, o que eu vou falar, né? Quando eu chegar nos 40 mais, nos 50 mais, mas fiquem tranquilos, porque os testes acontecem com os meninos de 30, que eu falei pra Noemi. Os meninos de 30 também acham que a gente quer dar golpe neles. Eles têm lá a sua CGzinha. E eles ficam achando que a gente quer dividir o bem deles. Não queremos, né, Noemi? Então, Acredito verdade. que talvez as pessoas. Não acredito, não. Percebo que as pessoas estão cada vez mais baseando os relacionamentos na questão financeira. Inclusive, Mas acho que isso é meio vazio, né? De pensar assim que. Claro que o financeiro nos relacionamentos é importante, nós já fizemos vídeo falando nisso, mas eu vejo que é importante a gente entender que vai ter um encaixe com alguém que tenha a mesma forma de perceber a vida, de olhar a vida. Porque toda vez que tu achar que alguém está contigo por aquilo que tu ganha, por aquilo que tu produz, é porque você não é nada interessante. Pois é. Se você pensar que você é interessante, que você tem coisas legais, que a pessoa quer viver contigo e crescer e até mesmo
multiplicar aquilo que já existe, Uhum. essa pessoa é seu parceiro, essa pessoa que vai fazer, desculpa, o caminho com você. Então, ir para os relacionamentos e descobrir, tem gente de todo tipo. Esse mar azul de gente aí tentando se relacionar, tem de muitos tipos. Agora, cada um vai buscar aquele que mais se adequa, que mais está com você, no sentido de que você olha e diz assim, com essa pessoa, eu vou construir uma história. Mesmo que não seja para sempre, mas que seja infinito enquanto dure. E eu posso pontuar também que eu acredito que quando a gente entra num relacionamento é para compartilhar. Uhum. Então, se for os meus bens, ok. Eu não tô Sim. falando de você abrir mão do que você tem ou fechar os Uhum. olhos para qualquer pessoa. Não, não é isso. Mas é você olhar para aquilo e falar, tudo bem, Uhum. eu tô disposta, né? Sim. Tô disposto a compartilhar o que eu Uhum. tenho com você. E as pessoas estão cada vez mais fechadas Mas se eu a penso que eu isso. sou abundante, eu vou imaginar que eu vou compartilhar e vou E crescer não é cada vez isso. mais. É Se eu isso. pensar que a minha produção é uma produção possível, eu também me enriqueço no relacionamento com o outro, eu Exatamente. também me enriqueço buscando coisas que fazem sentido para a minha Não é. A vida. pessoa que não que acha que o outro vai parar ou vai tomar dela já tá num posicionamento mesquinho. Isso, porque pode tomar dinheiro, pode tomar paz, pode tomar Tempo. tempo, Tempo. pode tomar tua vida, e que Exato. talvez a tua vida seja muito mais importante do que o dinheiro que você tem. Exato. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e esteja conosco no próximo sábado.